Carlos Eduardo e vamos dar continuidade às aulas nossas de História do Brasil com o componente curricular de História. Então a gente já viu em aulas passadas, a gente falou um pouco sobre os períodos da história do Brasil, a gente retratou um pouco sobre o período pré-colonial, a falta de interesse de Portugal para com o nosso território, para com o Brasil, e a gente dá continuidade hoje falando um pouco sobre esse processo de colonização de Portugal na América, na América e especificamente no Brasil, né? Nas terras que mais tarde foram chamadas do Brasil. Então convido você a participar comigo, a interagir com esse processo de colonização portuguesa na América, né? Então o período colonial corresponde àqueles primeiros anos de colonização de Portugal para com o Brasil, e ele tem início por volta de 1530, com aquelas missões de caráter exploratória, iniciada por Martim Afonso de Souza, até o processo de independência do Brasil, que foi concretizado em 7 de setembro de 1822. Então, o período colonial é o maior período da história do Brasil. Corresponde a mais de 300 anos de história. É um período longo e que merece também o seu aprofundamento com o livro didático, seu de história, com as suas pesquisas na internet, para que você possa cada vez mais estar preparado e que entenda como ocorreu todo esse processo de história do Brasil. Então, é importante inicialmente que você, caro estudante, utilize o conceito de forma correta. No período colonial, a gente vai utilizar o conceito de América Portuguesa. Então, o Brasil, naquela época não existia o nome Brasil. Como já foi dito, o Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil não era ainda um país. O Brasil só se torna um país após a independência. Esses primeiros 300 anos a gente vai utilizar o conceito de América Portuguesa. Então, esse território que corresponde hoje ao Brasil, correspondia nos primeiros anos de colonização, que a gente denomina de América Portuguesa. O termo Brasil, que a gente conhece hoje, o país Brasil, ele tem origem no comércio do pau-brasil. Então, o pau-brasil, essa árvore típica do nosso território, no ano do Brasil colonial, levou o nome do nosso país de Brasil. Então, o período colonial era muito diferente do que é hoje, né? O território era menor, não havia um sentimento de nacionalidade dos moradores que aqui ficaram residência. O território era bem menor, o território do Brasil. O Brasil foi conquistando territórios durante todo o seu processo de construção do seu Estado independente, e por isso a maioria dos historiadores eles preferem usar o conceito de América Portuguesa ao invés de Brasil ou de Brasil colônia. Então, no período colonial, a gente vai utilizar o conceito sempre de América Portuguesa. Quando você vê no livro didático, nas suas pesquisas na internet, esses 300 anos de história, a gente vai utilizar o nome América Portuguesa. Entendido, a gente dá sequência ao início de colonização. Então, o período inicial, chamado de período pré-colonial, houve um desinteresse por parte de Portugal, mas a partir de 1532, né, com as fundações de vilas, a fundação de São Vicente e a instalação das capitanias hereditárias, ou seja, Portugal, ele, a partir de 1534, ele teve agora o interesse de tomar posse de fato do Brasil. Então, as capitanias hereditárias, pessoal, foram as primeiras medidas tomadas por Portugal em relação ao Brasil. As primeiras medidas de fixar a posse de fato. Então, o Brasil ele foi dividido administrativamente em 15 lotes de terra. Esses 15 lotes de terra a gente chama de capitanias hereditárias. Então, a administração portuguesa
ele teve o interesse de fato em tomar posse do Brasil. E a partir dessas capitanias, Portugal entregou aos chamados donatários, né, proprietários de terra, pessoas que vinham de Portugal com o objetivo de administrar esse território. Então, as capitanias hereditárias, elas inicialmente foram implantadas no Brasil, mas não surtiram o efeito esperado por parte de Portugal. Apesar de ter durado muitos e muitos anos, foi criado em seguida, já no ano de 1548, uma nova forma de administrar, que foi chamada de governo geral. Então, o que foram as capitanias hereditárias? Começando em 1534. Foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de organizar a ocupação e a colonização do Brasil, ou melhor, da América Portuguesa. Consistiu em destinar aos nobres, aos donatários portugueses, o direito de explorar uma determinada região, ou uma determinada capitania, como era chamada assim as nossas províncias. O sistema de capitanias hereditárias, ele tinha um poder concentrado no donatário, ela fracassou por diversos motivos. Falta de interesse do donatário, não teve aquele interesse que era necessário, e por isso as capitanias não surtiram o efeito esperado por parte de Portugal. E apenas duas prosperaram. Quais foram, professor? São Vicente e Pernambuco. Então, as capitanias hereditárias, elas fracassaram em virtude de vários problemas que já foram relatados por conta de falta de interesse dos donatários, e ela logo foi substituída pelo sistema de governo geral, uma nova forma do Brasil, que foi implantada quando? É o que a gente vai ver agora. Foi implantada em 1548, foi um novo modelo adotado por Portugal, né, pela coroa portuguesa, na América Portuguesa. E o objetivo era centralizar a administração da colônia. Então, medidas mais centralizadoras foram implantadas a partir da segunda metade do século XVI. Então, foi criado por uma ordem do até então, na época, rei de Portugal, Dom João III, e o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Esse governo ele foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias, o que não havia dado o retorno esperado. Então, o governo geral, foram criados vários cargos administrativos durante o governo geral. O cargo de ouvidor-mor, o cargo de provedor-mor, o cargo de capitão-mor, todos eles com uma determinada responsabilidade. É importante ressaltar também que nesse período foram criadas as chamadas câmaras municipais. Enquanto a administração de toda a América Portuguesa ficava sob a responsabilidade do governo geral como um todo, o território do Brasil já era grande nessa época, apesar de não ter a conotação que tem hoje, mas já era grande, a administração das vilas ficava sob a incumbência das câmaras municipais, que eram administradas pelos chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Os homens bons eram os grandes proprietários de terras e escravos da época. Eram portugueses, né? Ou dependentes ou descendentes de portugueses. Eles podiam ser eleitos para os cargos dessas instituições, somente eles, né? E foi durante os primeiros anos do Brasil colônia que foi fundada a primeira capital do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil? Você sabe, estudante? A primeira capital do Brasil foi Salvador, né? Salvador, capital da Bahia, no ano de 1549, durante o governo do até então governador-geral Tomé de Souza. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Isso perdurou até 1763, quando passa a ser Rio de Janeiro, que fica até 1960, quando passa a ser Brasília, que é a atual capital do Brasil. Então, a gente encerra a nossa aula. Em seguida, a gente vai dar continuidade ao nosso processo de aulas de História do Brasil sobre o período colonial. Fiquem com Deus.